Mas afinal, o espiritismo é francês ou brasileiro? Kardec está morto. Viva Kardec! Sua doutrina, esquecida na França, teve uma expansão significativa no Brasil, com vários milhões de espíritas. Talvez encontre lá um meio de me comunicar com o espírito de Ifa, minha filha falecida. E eis que me vejo no caminho para o Brasil para prosseguir em minha busca de Kardec. O Brasil se tornou o país para onde o kardecismo foi exportado, desde o final do século XIX e onde tem uma grande expansão. Mas é também a terra que me acolheu, e isto por duas grandes razões. A primeira, claro, foi o nascimento de minha filha mais nova, Liz. Como se tivesse me oferecido uma segunda chance. O destino tem sempre seus mistérios impenetráveis. A segunda razão de minha residência no Brasil é minha origem Yoruba, de Benin. Sinto-me ligado culturalmente a esse país. Inúmeros ancestrais meus vieram para cá como escravos. E apesar da grande opressão dos colonos portugueses, continuo fascinado pela sobrevivência do culto dos orixás, que aqui se tornou candomblé. Para saber mais, visitou Regina Ribeiro, curadora da Casa do Benin, em Salvador. A casa ela foi fundada com a ideia, para receber os estudantes do Benin, para que ficassem abrigados aqui e que estudantes daqui fossem para uma possível Casa do Brasil lá no Benin. Que além de Pierre Verger, nós também tivemos uma outra estrangeira que foi muito importante porque foi a arquiteta que fez toda a reconstrução deste casarão, que foi Lina Bobardi. A Casa do Benin foi fundada no dia 6 de maio de 1988, no ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil. E a ideia da Casa do Benin partiu de um francês, Pierre Verger, que, após vários estudos, várias fotografias, ele escreveu um livro sobre o tráfico negreiro, sobre o fluxo e refluxo dos negros, e percebeu que havia uma necessidade de termos em Salvador um espaço que valorizasse a memória desses negros que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. E esses negros, principalmente, que foram trazidos do Daomé, o antigo nome do Benin, ficaram principalmente aqui em Salvador e nas cidades do recôncavo da Bahia. A escravidão no Brasil durou mais de 3 séculos, trazendo perto de 6 milhões de seres humanos arrancados de diferentes regiões da África Negra. Os Yorubás da Nigéria e do Benin fazem parte da última leva escravagista do século XVIII. Essa é a razão pela qual sua herança ritual e cultural pode ser preservada. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Visitou Reginaldo Prengi, sociólogo, especialista em candomblé, ubanda e espiritismo. São várias as modalidades religiosas de origem africana no Brasil, que a gente chama de religiões afro-brasileiras. Algumas mais próximas do modelo africano, e algumas mais próximas de outras experiências que se desenvolveram na própria cultura brasileira. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira porque ela se formou no Brasil a partir de um encontro de duas outras religiões, do encontro do candomblé com o espiritismo kardecista. No candomblé, o transe serve para que os orixás se manifestem no corpo dos iniciados. Cantam, dançam, abraçam e sobretudo, se exibem, se mostram, contam suas histórias através das suas coreografias. Na Umbanda, não. Na Umbanda, as divindades, que são os espíritos dos índios, das crianças, dos escravos, etc., vêm para, entre aspas, trabalhar. O próprio Allan Kardec, ele produz esse novo título de espiritismo para se diferenciar do que se chamava antes de espiritualismo. No espiritismo kardecista, o contato dos mortos ele é possível, ele é desejável, porque se acredita que, de qualquer modo, a coisa mais importante a se fazer, para se ter uma experiência religiosa, é praticar a caridade. Pratica-se essa comunicação, mas tendo como objetivo uma coisa maior, que é você mesmo
conseguir fazer a sua ascensão espiritual. André Luiz Peixinho, médico, presidente da Federação Espírita da Bahia, me recebe numa das sedes da Federação, num prédio de mais de 4 séculos. Ele nos conta a história do Espiritismo. O Espiritismo chegou no Brasil graças a um personagem nacionalmente conhecido chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele era um jornalista e ele pôde então traduzir o Livro dos Espíritos, pelo menos trechos, para a divulgação. Ele sentiu nesse pensamento espírita uma espécie de chance de renovação da Igreja Católica. E por isso mesmo ele comunicou ao arcebispo, que passou a combatê-lo porque achava que era uma tentativa satânica de desviar os rumos da Igreja Católica. E ele então reuniu-se com alguns amigos e em 1865 construiu o primeiro grupo oficialmente conhecido, o Grupo Familiar de Espiritismo, que foi aqui em Salvador. Posteriormente, em 1869, ele lançou o jornal Eco do Além-Túmulo, que teve vida curta, 6 exemplares, e que foi muito marginalizado. Ele foi, inclusive, fotografado e caricaturizado como um morcego nos jornais locais. Ele ainda insistiu e em 1873 ele redigiu um documento que foi aprovado, que eram os Estatutos da Associação Espirítica do Brasil, com a finalidade de agregar grupos espíritas já existentes no Brasil e fazer um estudo mais aprofundado daquilo que ele considerava um pensamento significativo para a renovação social. Vou ao Rio de Janeiro ao encontro de César Reis, militar reformado, professor e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele narra a história de Bezerra de Menezes, uma das figuras mais respeitadas da história do Espiritismo no Brasil. Olá, meus amigos, como está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado de me receber. Prazer é todo nosso quando vamos tratar de assuntos tão relevantes, né? Exatamente. Falar de pessoas tão maravilhosas. O que é esse lugar? Aqui é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O Dr. Bezerra de Menezes foi militar, né? Mas ele, na verdade, era por necessidade, né? Ele formou-se em medicina aqui no Rio de Janeiro e precisava ganhar vida, e no início da vida dele conseguiu entrar para o Exército, antigo Hospital Central do Exército, né? E ali ele fazia seu trabalho, cirurgia, etc. Depois ele teve que abdicar disso porque começou a desenvolver um trabalho que ficou muito conhecido nessa região de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e ele acabou sendo eleito vereador. Foi, inclusive, eleito presidente da Câmara, o que naquela época significava ser uma espécie de prefeito aqui do Rio de Janeiro, Dr. Bezerra. Ele teve uma carreira política muito importante, né? Mas finalmente ele encontrou a doutrina espírita. E quando ele encontrou a doutrina espírita, ele abdicou de tudo para se dedicar integralmente ao espiritismo. E dentro do trabalho espírita, ele era o médico dos pobres. Senhor, em vossas mãos eu deixo meu filho. Que assim seja. Ele não tinha nada, dava tudo que tinha, né? Então ele era profundamente amoroso, profundamente desligado dos bens materiais e tinha essa mediunidade que chamava a atenção das pessoas pelo amor fantástico com que ele dedicava às criaturas. A Federação Espírita Brasileira se desenvolveu a partir dele com grande intensidade, o que, graças a Deus, acontece até hoje. Nasci numa região quase inóspita no meio do sertão cearense.
um lugar onde a barbárie dos antigos conquistadores tornou-lo conhecido por Riacho do Sangue. Era um autêntico Bezerra de Menezes, família de grande influência na região, de honrarias, de disputas políticas e de ideias libertárias. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes. Ele era também o Kardec brasileiro pelo mundo que ele conhecia. Esse grande encontro da ciência com a filosofia, com a religião, né? Ele expressava isso de maneira magnífica, né? E até hoje é para nós, no Brasil, uma referência muito, muito especial. Por que o Brasil teve uma aclimatação tão favorável do pensamento espírita e a gente não vê a mesma coisa na França? Em primeiro lugar, parece-me que lendo algumas histórias da época que o espiritismo chegou no Brasil e da formação dos grupos de um modo geral, principalmente no Rio de Janeiro, verifica-se que ele tomou como prioridade muito mais o atendimento das demandas sociais da população. Por exemplo, assistência aos necessitados, a explicitação, o esclarecimento, que era consolação, que era alívio, a comunicação mediúnica, que é consoladora, e isso fez com que, num país como o nosso, com as imensas dificuldades existentes na época, depois vieram os receituários homeopáticos, então isso, de certa forma, deu validação social. O segundo aspecto, que provavelmente é antropológico, é porque nossa cultura é anímico-mediúnica. O espiritismo entrou no Brasil pela Bahia, terra, entre outros, do povo Yoruba, mas vinha de uma cultura branca, eurocentrista. Pode-se colocar Kardec sob suspeita de racismo? Eu, de origem afro-caribenha, de cultura francesa, residente há quase 10 anos no Brasil, como posso me posicionar a respeito? Alguns textos de Kardec parece que ele tinha uma postura racista ou algo parecido. Eu tenho a impressão que quando você descontextualiza qualquer coisa, você pode parecer o avesso do avesso do avesso, como diria o baiano Caetano, né? Então, quando você olha toda a construção do Livro dos Espíritos e vê que o espírito não tem cor, não tem nada disso, não tem sexo, quando ele fala da lei da igualdade, dos direitos dos homens e da mulher, ele simplesmente está adiante da sua época, da sua história. Agora, em algum trecho, em algum lugar, ele reflete as teorias da época, né? E isso pode alguém inferir, tomando isoladamente, que não, essa era assim uma posição racista. Mas é impraticável pensar em raça como um valor, e eu digo isso sempre, quando se fala em reencarnação. Eu digo muito claramente, como é que eu vou ficar aqui me ligando em raça? Se o espírito reencarna de várias formas, de várias maneiras, de várias aquilo, por que eu vou dar valor a traços biológicos, que se o que importa é o espírito? E isso é o que ele faz, no meu modo de entender. Não dá para você tomar da forma e querer classificar o espírito e o nível de evolução do espírito. Não é essa a pretensão do espiritismo como um todo. A ideia de saber e de conhecimento no espiritismo de modelo kardecista é a ideia do saber intelectual, do saber aprendido. Por isso que o espiritismo valoriza demais as escolas. Só que esse espiritismo, no Rio de Janeiro sobretudo, numa certa época, também na Bahia, era frequentado por gente de todas as origens, inclusive por grandes contingentes de negros que também tinham uma outra experiência de religião mediúnica. Só que essa outra experiência que vinha dos candomblés, que não era o candomblé de orixá, mas que era os candomblés chamados candomblés de caboclos, de origem banta, não de origem, ainda não de origem iorubá ou jeje, né? Para esses candomblés bantos, a ideia de conhecimento, de saber, de poder espiritual é outra. Quer dizer, o conhecimento, o saber, a sabedoria não vem da escola. Nem poderia ver,
porque as nossas populações negras desse período não tinham sequer acesso à escola, ao livro, não sabiam ler, né? Mas vinha da própria experiência de vida de cada um.